E aí, já ouviram falar nessa síndrome? Síndrome de Peter Pan. A psicóloga Débora Brand gravou um vídeo explicando pra gente sobre esse tema. Vamos entender, então, como identificar essa síndrome e resolver essa situação toda também. Olha. Oi, Mauro. Oi, pessoal de casa. Vocês conhecem alguém que parece ter dificuldade de crescer? Alguém que insiste em ser imaturo, um crianção? Bom, talvez você esteja diante de alguém que sofre com a síndrome do Peter Pan. Isso mesmo. Aquele personagem dos livros, dos filmes, conhecido mundialmente como a criança que não cresce. O nome da síndrome, então, é por causa das características do personagem que coincidem com algumas características da pessoa que sofre dessa síndrome. Uma pessoa adulta que se comporta como uma criança pode até parecer engraçado durante um tempo, mas é algo que pode chegar a cansar, já que se tem que suportar não são só as brincadeiras, né, os comentários engraçados, mas essa pessoa, ela não consegue, ela não quer de forma alguma crescer, amadurecer. Então ela nunca ultrapassa ou supera a fase egocêntrica, narcisista e imatura das crianças. A vida adulta pode parecer sim assustadora. São responsabilidades sem fim, pressões sociais, estresse no trabalho e nenhuma magia dos contos de fada para nos ajudar. A verdade é que crescer tem sim muitas implicações e ser criança é mais gostoso. Então essa síndrome se caracteriza por determinados comportamentos imaturos em aspectos comportamentais, psicológicos, sexuais ou sociais. O indivíduo ele tende a apresentar uma irresponsabilidade, rebeldia, dependência e até negação ao envelhecimento. Geralmente, crianças superprotegidas adquirem e desenvolvem essa síndrome ao longo da vida. A síndrome do Peter Pan costuma ser identificada aí por volta dos 20 ou 25 anos, porque é justamente nesse período em que a pessoa está enfrentando, né, as suas batalhas, as suas primeiras responsabilidades como uma pessoa adulta. A síndrome é algo que pode interferir negativamente na vida de uma pessoa. Afinal, conforme nós crescemos, nós precisamos assumir as responsabilidades, nós precisamos crescer, conquistar as nossas coisas. Mas uma pessoa com essa síndrome, ela pode ficar estagnada em um mundo fantasioso que não a ajuda a evoluir. É importante vocês entenderem que a síndrome, ela não causa nenhum problema à saúde do indivíduo, mas ela afeta como ele se posiciona na sociedade, como ele se relaciona com as pessoas à sua volta. Também não tem qualquer relação com a inteligência, tá? A grande questão dessa síndrome é a maneira imatura de tratar as emoções. Então, o que caracteriza essa síndrome? O medo do compromisso. A pessoa com a síndrome de Peter Pan, ela apresenta um medo imenso do compromisso. Isso não quer dizer que ela não queira ter um parceiro, não queira ter um relacionamento. A pessoa pode sim participar de um relacionamento, mas sempre haverá momentos em que ela não vai querer ir mais longe. Em algum momento, ela vai querer ser livre de novo. Então, digamos que uma pessoa afetada por essa síndrome raramente aceite se casar, ou comprar uma casa junto com o seu parceiro, ou aprofundar nos problemas que podem levar a fortalecer a relação e perder então parte da sua liberdade. Outra característica é que são manipuladores. Curiosamente, esse tipo de pessoa aparece como um ser encantador. No entanto, sob a sua fachada de pessoa extrovertida e engraçada, existe um tipo manipulador com um grande medo de mudanças. Não é raro encontrar nessas pessoas com esse perfil frases típicas como: "Eu não sou escravo do meu trabalho", para justificar a sua incapacidade de evoluir. Realizar uma simples mudança de emprego ou até suportar algumas condições de trabalho que obrigam a fazer algum esforço. Elas também são mimadas. Na verdade, elas se apegam temporariamente às suas posses materiais. E quando encontram outra, acabam descartando e ficando loucas com qualquer outra coisa. Por exemplo, um dia elas podem aparecer com um carro esportivo que ao longo dos anos percebem que era o sonho da sua juventude. Mas amanhã
poderiam perfeitamente trocá-lo por uma moto, que coincidentemente também era um desejo da infância. Outra característica é que são postergadores. Por não possuírem senso de responsabilidade, eles acreditam fielmente que sempre vão poder concluir suas tarefas depois. E vão deixando as responsabilidades para depois, porque afinal, o que mais importa são os momentos de prazer e de lazer. E no mundo corporativo, como é que se comportam essas pessoas? Você já se deparou com aquele funcionário que faz bico, fecha a cara quando recebe um feedback ou quando discordam do que ele pensa ou fala? A atitude infantil, diante dos superiores ou dos companheiros de trabalho remete justamente àquela birra da criança que leva uma bronca da mãe. E ao adotarem comportamentos incompatíveis com esse mundo corporativo, como a falta de maturidade, não assumir responsabilidades profissionais, essas pessoas ficam presas na fantasia e acabam se afastando das exigências do mundo real. Elas se escondem em um mundo de fantasia. E dessa forma, não conseguem desempenhar seus papéis com sucesso, tanto em seu trabalho quanto em sua vida pessoal, que é o que se espera na vida adulta. Como é que a gente pode, então, superar a síndrome de Peter Pan? Primeiro, encarar a realidade. Esse é o passo principal para que você supere essa síndrome, encarando a realidade. Para isso, você deve entender o problema, identificar-se com ele e, principalmente, admitir que tem essa síndrome. Em seguida, é necessário chegar ao entendimento de que permanecer nesse funcionamento é muito ruim e te traz mais prejuízos do que prazeres. Segundo, é estabelecer limites. A imaturidade só consegue ser trabalhada através de limites. O problema é que não adianta ouvir isso dos outros. Você precisa ter consciência das situações. E dessa forma, antes de você ouvir um não severo de alguém, diga a você mesmo um não internamente. E com isso, você evita desgastes e consegue antecipar os seus problemas. Assumir a culpa é outro ponto. Assumir a culpa normalmente é complicado para qualquer pessoa. Porém, para as pessoas que sofrem da síndrome de Peter Pan, isso é muito mais difícil. Afinal, assumir a responsabilidade dos seus atos e as consequências dos seus erros exige coragem e maturidade. Por isso, é preciso que você se conscientize que não adianta você apontar os outros, o erro dos outros e fingir que você é perfeito. A nossa evolução se dá através do crescimento e o crescimento muitas vezes vem de um erro. Além disso, se queremos receber os louros das vitórias, precisamos entender e honrar o caminho até lá. Então, parar de responsabilizar o outro vai te ajudar a construir um relacionamento mais saudável. E fazer terapia, é indicado porque o paciente vai aprender a superar esse medo da responsabilidade. O psicólogo vai mostrar as vantagens de ser responsável e de como ela pode ser feliz no mundo real. Gostaram? Nos vemos semana que vem. Um super beijo! E na semana que vem a Débora vai falar de outra síndrome, né, Ellen? Qual é a outra síndrome que ela vai falar? Síndrome da Wendy. Já ouviu falar? Semana que vem. Diz que é amiga do Peter Pan, a Wendy. Tá? Então fica ligadinho.